Bragantino na sua arena. Vai ter aí a estreia da utilização da conferência visual dos jogadores, daquela conferência dos torcedores, o reconhecimento facial. Boa, Mari, me fugiu a palavra aqui. Reconhecimento facial dos torcedores. O time não está num bom momento, não vence há 4 jogos e tem aí uma crise de pai na parada. E nesta sexta-feira o Corinthians abriu parte do treinamento aqui no CT Joaquim Grava para a imprensa. A gente teve a oportunidade de acompanhar algo como 10, 15 minutos da prática do Timão, a penúltima antes do jogo contra o Bragantino neste domingo, que vai marcar a volta do Timão ao Campeonato Brasileiro. E evidentemente que o foco da câmera estava em cima de Memphis Depay, o jogador holandês que faltou ao treino da última terça-feira, quarta-feira, melhor dizendo, voltou a treinar na quinta-feira, se justificou, disse que pretende ficar no Corinthians, né? Mas é sem dúvida nenhuma um grande imbróglio, uma grande polêmica neste momento, até porque o Memphis vem cobrando seguidamente a diretoria do Corinthians por conta de atraso nos pagamentos. De qualquer maneira, o Memphis está confirmadíssimo para o jogo deste domingo contra o Bragantino, treinou como titular. Ausências do Corinthians, o André Ramalho e o Breno Midon, que estão suspensos. Na zaga, uma novidade. O Gustavo Henrique, zagueiro que passou por uma cirurgia de hérnia. Ele não joga com a camisa do Timão desde a derrota para o Flamengo por 4-0 no dia 27 de abril. Uma outra novidade, muito provavelmente na lateral esquerda, o Matheus Bidu em lugar do Henri Hilaire. E no ataque, como o jogador Yuri Alberto ainda está em fase de transição por conta de uma fratura na costela, o Romero deverá ser o companheiro de Memphis Depay no ataque do Timão. Só lembrando que o Corinthians não vence há 4 partidas, 3 pelo Campeonato Brasileiro, além da derrota para o Huracan pela Copa Sul-Americana. E até por conta disso está numa zona intermediária da classificação. Tem o Corinthians nesse momento, ocupa o Corinthians nesse momento a 10ª colocação. O Bragantino é o 3º colocado, 7 pontos à frente do Timão. Como mostrou o Marcelo Rosenberg, aí o Bragantino está no topo e quer continuar por lá. Depois de aí do Carlos Vinícius, tá? É uma questão importante para a gente falar, né? Primeiro que quando a gente deu a informação que os caras fizeram uma proposta para o Corinthians, aí basta o Corinthians querer acertar ou não, né? Querer contratar ou não o jogador, aí já corre, né? Quem não tem informação, já começa a falar que o cara já está contratado, entendeu? Aí é dureza. E eu falei para vocês, calma que a gente tem que ter cautela com isso, porque o jogador vem para o Brasil, por exemplo, na segunda-feira, e nem vai desembarcar em São Paulo. Ele só ia desembarcar em São Paulo se evoluísse alguma coisa com o Corinthians durante a semana. Mas nada evoluiu. O Corinthians não procurou mais o Carlos Vinícius e a negociação ficou do jeito que estava, né? O Corinthians recebeu ali a proposta que tinha em mãos, o Carlos Vinícius querendo receber 900 mil por mês, mais ali alguns gatilhos. Eu fui conversar com uma pessoa hoje, e 2, né? Uma fora do Corinthians, depois fui conversar com uma dentro que me confirmou mais ou menos uma ideologia hoje. O Corinthians vai esperar o jogo de domingo, principalmente para saber se vai contratar um centroavante. Porque a função de centroavante não é prioridade no Corinthians. Prioridade é um meio-campista, né? Prioridade é um jogador de beirada de campo. Esse jogador é prioridade. Já o centroavante, não. Então, o jogo de domingo pode definir reforços no Corinthians, principalmente no quesito centroavante. Se o ataque resolver, e digo mais, né? E aí fica mais por minha conta. Eu acho que se o ataque resolver no domingão o ataque brilha, os caras vão realmente tirar o pé do acelerador, já que não estão pisando muito em relação a contratar um atacante. Primeiro, a gente está caminhando aí para o meio de julho. Dia 9 de agosto tem eleição dos associados no Corinthians. Tem eleição lá dos associados. E ninguém sabe o que vai acontecer. Vamos supor que
o Osmar Stabile contrate um jogador para o Corinthians agora, né? E aí como é que fica? Aí entra um outro presidente depois do dia 9, porque ninguém sabe se é o Stabile que vai permanecer. Depois do dia 9 não, né? Porque ainda vão ser marcadas as eleições do Conselho. E ainda existe a possibilidade do Augusto voltar. Porque uma coisa está ligada na outra. Você vê, eu estou falando de reforços, jogo de domingo, agora já estou em política, porque uma coisa está ligada à outra, não tem jeito. Então, por exemplo, essa informação que vazou do Andrés favorece o Augusto com os associados, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. O Andrés usou o cartão corporativo do clube, já pagou, né? Já pagou, foram mais de 15 mil reais. O Andrés pagou hoje, quitou a dívida, mas ele usou lá atrás e agora vai pagar por isso. E vou te falar, quem não acredita no afastamento dele, enfim, eu acho que pode acontecer. Só que, esse fato aqui do Andrés vai pesar a favor do Augusto. Então, eu não duvido nada o Augusto não voltar, né? Não voltar no próximo dia 9, tá? Eu não duvido nada, porque para mim, meu amigo, essas coisas aí estão ligadas uma na outra e, enfim, isso tem atrapalhado o Corinthians. Isso tem atrapalhado o Corinthians, né? O pessoal falou assim, o Andrés tinha que ser expulso. E a chance é grande, tá? A chance... Vocês ficam falando que acha difícil, tá? Se você for reparar, né? Às vezes eu vejo comentários, né, o Andrés ele sabe que não vai acontecer nada. Se você for reparar nas entrelinhas, eu reparei as entrevistas, o Andrés está abatido, hein? Ele está abatido. E depois a gente fala sobre isso, mas vai para o core, tá? Então ele pode sim ser afastado, tá? Excluído, né? Na verdade. E agora tem a questão do Augusto. Enfim. Samir, mas o Augusto foi denunciado pelo Ministério Público. Gente, eu espero que os sócios do clube, os associados, tenham, né, um pouquinho aí de hombridade, né, enfim, de não colocá-lo de volta, porque é um cara denunciado pelo Ministério Público. Só que tem associado que está interessado no seu amigo. O Corinthians é um dentro do Parque São Jorge. O Corinthians é outro fora do Parque São Jorge. Eu sei que é loucura a gente falar isso. Cogitar que um presidente denunciado pelo Ministério Público por vários crimes, onde a vítima é o Corinthians, o próprio clube, o nosso clube. Eu sei que é triste falar isso, mas tem associado que ainda vai votar para ele voltar. Né? Você vê, falei bonitinho sem errar, né? Vai votar para ele voltar. Por quê? Porque eu já falei isso para vocês aqui, eu ouvi papo lá atrás que, né, eu quero meu carguinho de volta, vou pegar o meu carguinho. Então, velho, é complicado o Corinthians, tá? E essa questão, tá? Essa questão de reforços, voltando para os reforços, para falar de futebol, que é mais gostoso, né? Muito mais gostoso ficar falando dessa turma. O Corinthians vai dar... Isso aqui é terrível, velho. Os caras julgam o que precisa e o que não precisa por um campeonato, por um jogo, por 2 jogos. Sabe, são coisas que acontecem no Corinthians que eu acho um absurdo, entendeu? Então, isso vai acontecer. Se o Corinthians, por exemplo, golear, tá? Se o Corinthians golear o Red Bull Bragantino no próximo domingo,
eles vão dar uma freada no mercado da bola, né? Porque vai ser a fome com a vontade de comer, já não é, né? Já não é uma coisa assim que o Corinthians quer fazer, que é investir muito, né? Em relação ao elenco, então vai acabar, né? Infelizmente o Corinthians não contratando ninguém. Samir, vamos correr uma maratona. Vamos correr uma maratona, vai ser bom para você. Pô, será que eu consigo? Hein? Já cheguei a fazer 1 hora na esteira esse ano, hein? 1 hora na esteira. 30 minutos eu faço fácil na esteira, tá? Então, gente, agora, velho, verdade, Samir, como se eles já não soubessem como esse time joga. É vergonhoso, né, velho? É vergonhoso porque o, o Corinthians vai contratar, eu creio que vai contratar. Mas está fazendo um julgamento, né, Jennifer e companhia, principalmente para o centroavante, tá? Minha informação é para o centroavante. Se no Romero não der conta do recado, se o Corinthians não marcar gols, eu acho que a questão Carlos Vinícius vai dar uma acelerada, tá? Infelizmente é assim, não era para ser assim, né? Era para ter um planejamento. Vamos ter um 9 mais um pouquinho impactante para a reserva, tal. Ou não vamos ter ninguém, vamos apostar na base. Já era para ter definida essa questão e definido esse planejamento, mas não tem. Então a situação ela realmente é complicada. Então, nós vamos ter que aguardar o jogo domingo, né? Espero que o Corinthians vença, como sempre, mas saber que se o Corinthians meter uma goleada aí, os atacantes irem bem, o Corinthians pode tirar o Corinthians pode tirar o pé do freio, tá? O Corinthians pode tirar o pé do freio. Então não tem muito o que a gente falar em relação a reforços nesse sentido. Então o Carlos Vinícius segue aí querendo jogar no Corinthians, mas o Corinthians não respondeu, né, o staff do jogador, e agora é esperar essa avaliação de domingo, ver como que vai ser o time, como é que volta o Corinthians, né, para ver como é que as coisas estão, tá? Cheguei atrasado, foi mal, um abraço, Biel. Me preocupa muito com essa linha de avaliação sobre contratar, olhando os jogos. Se não vier contratações, já podemos fechar o caixão, continua o amadorismo, enfim, né, velho? Então seria melhor perder para eles contratar. Isso não entra nessa pauta, não entra nessa, porque depois perde e não contrata do mesmo jeito, tá? O Marcelo Teodoro, Samir, você acha que o Dorival melhorou o time nesse intervalo do Brasileirão? Cara, assim, eu senti assim, o Dorival um pouco mais empolgado, né? Senti muitos elogios lá dentro, tá? Muitos elogios lá dentro. A gente pode até falar aí da escalação do Corinthians, né, para esse jogo, né, contra o Red Bull Bragantino. Por exemplo, algumas frases aqui que eu recebi, né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Por exemplo, treinamos variações táticas, tanto da equipe quanto do sistema. Não treinamos variações tanto da equipe quanto sistemas. O importante foi termos o controle das partidas que foram melhoradas nos jogos e agora aprimoradas. Vamos ver os resultados. Enfim, foi, né, assim, foi feito um treinamento tático, ele testou várias formações, né, tanto de jogadores como de sistema tático. Eu acho que a gente pode até ter um losango aí de volta, quem sabe, né? Porque foi treinado. E o time do Corinthians que está, né, tá sendo escalado aí para esse jogo, né? Esse jogo contra o Red Bull Bragantino, cara, é um time que tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, Anchileri na lateral esquerda, Anchileri não, Bidu na lateral esquerda, na zaga, ministro da Educação e Gustavo Henrique, e aí a gente vai ver o ministro da Educação do lado direito, porque o Gustavo Henrique joga, né, do lado esquerdo, ou sei lá, ou vice-versa, né, não sei.
tá? Depois a gente vai ter Ranieri, né? Não, Ranieri não, Michael, Carrídio, Bidon e Garro. Lá na frente, Memphis e Romero, tá? Não sei se vai ser o Losango, tá? E agora a gente vai ter que esperar a bola rolar, a gente vai acompanhar, vai ter o pós-jogo aqui no canal Café do Setorista, tá? Para essa volta do Coringão. E o ministro da Educação, como assim? Quem é novo no canal não entende, né? É que o fato do Kaká falar muitos palavrões, xingar a imprensa, eu apelidei de ministro da Educação, que a partir daquele dia ele seria chamado como ministro da Educação, tá? Bidon não, foi o Rian, desculpa, o Rian que treinou ali do lado esquerdo, tá? Então a gente... Bidon não, o Martínez treinou, tá? O Martínez treinou. O Martínez que treinou, acho que do lado direito, né? Do lado direito, porque a gente não sabe como é que vai ficar a formação do Corinthians em relação a esquema tático, tá? Então, só para a gente recapitular, né, para esse jogo, Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, ministro da Educação e Bidu. Michael Martínez Carrídio, tá certo? Michael Martínez Carrídio, Garro, Romero e Memphis Depay, tá? O Yakut tá deixando isso meio confuso. É melhor tomar café. Pode ser um 4-4-2 losango? Pode, mas pode ser também as duas linhas de 4. Vamos lá. Com essa escalação, eu acho que vai... Ó, vou falar e depois vocês vão ver no jogo, porque a chance de eu acertar é grande. Esquema tático é o que eu gosto. Conhecendo o Dorival e conhecendo as peças e vendo as peças, para mim, né, ele vai escalar o time aí num 4-4-2. Apesar que, gente, esquece que eu falei, é 4-4-2 ou 4-1-4-1. Eu ia cravar um 4-4-2 com 2 atacantes na frente, mas não dá para cravar. Não dá para cravar. Entendeu? Não tem como cravar. Porque ele pode jogar no 4-1-4-1 se ele jogar o Romero na direita. Mas eu não acho que ele vai fazer isso, tá? Vamos lá, ficaria assim, 2 linhas de 4, um dedinho aqui na moda antiga. 4-4-2. Como que seria? A linha de 4, perfeito, não precisa falar nada. Vamos para a segunda linha para ganhar tempo. Aí a gente teria, né, nessa segunda linha, no meio, Michael, tá? Michael e Martínez, Carrídio e Garro. Ou ele colocaria Garro e Michael, Martínez na direita e Carrídio na esquerda. Acho que isso é até mais provável. Ele vai manter o Garro por dentro. Michael e Garro, Martínez e Carrídio. Na frente o Romero e Memphis. 4-1-4-1. Não muda muita coisa. Linha de 4, Michael entre as linhas, eu acho que é o mais provável. Linha de 4, Romero. Aí ele viria com Martínez, Garro, Carrídio e Memphis. Cara, assim, o melhor era que fosse um 4-4-2 losango. Vamos lá, 4-4-2 losango. Linha de 4, Michael na frente da zaga, Martínez na direita, Carrídio na esquerda, Garro centralizado, Romero e Yuri Alberto. Entendeu? Esse foi o time que ele colocou em campo, tá? Esse foi o time que ele colocou em campo, tá? Esse time treinou realmente, entendeu? Esse time treinou realmente. Inclusive foi matéria da minha amiga ali, não sei se ela escreveu a matéria, mas eu fiz uma live com ela no UOL e foi uma apuração, tá? Foi uma apuração, né? Foi uma apuração
que o Corinthians treinou, né, treinou dessa forma, e claro, né, sem o Yuri Alberto, tá? Então, Hugo Souza, Mateuzinho, Kaká, Gustavo Henrique, Bidu, Michael, Carrillo, Martínez e Garro, Romero e Memphis, tá certo? Eu ainda acredito mais no Corinthians escalado no 4-4-2, 2 linhas de 4, escalação que eu falei. Só que essa linha de 4 fica confusa, basta saber onde ele colocou cada peça. Ele pode colocar o Martínez na direita e o Carrillo na esquerda e por dentro o Garro e o Michael. Eu acho que vai ser isso, tá? E lá na frente o Romero e o Memphis. Sabe o que me preocupa nessa escalação? Isso é apuração, tá, gente? Sabe o que me preocupa nessa escalação? Tem uma observação a se fazer aqui. O time fica lento. Quem tem velocidade nesse time? Olha como a gente precisa de reforços. Olha como a gente precisa. Olha como esse elenco é mal montado. Ele é um elenco desequilibrado. Tudo bem, o Red Bull Bragantino é o nosso freguês, mas eu estou pensando para a sequência do campeonato, da temporada. Olha como esse time, ele é desequilibrado. É um time sem velocidade, é um time sem intensidade. E o Coronado foi embora, hein? Que era o sem intensidade. Correto? Gente, deixa o like aí, vamos bater 2.000 simultâneos, obrigado pelo carinho da audiência, tá? Muito obrigado aí por todos vocês aí sempre colaborando demais, sempre chegando junto. Muito obrigado pelo carinho de todos, tá? O Garro não é lento, correto, ô Mário? Aliás, eu tenho uma notícia boa do Garro para dar para vocês, né? Vocês merecem notícia boa, seus canalhas. 4-4-2. O único jogador que não é lento é o Garro. E o José Martínez, peitinho de pomba, quando corre, ele é até veloz. Só que é o seguinte, quando ele dá um pique na direita, ele volta assim, meio Tasmania. Eu vou arrancar a camisa de alguém, ele é louco. O segundo pique que ele dá na direita, acabou para ele. Acabou, ele não joga mais depois. Ele não joga mais depois. Sempre assim, entendeu? Então, o Martínez é lento. Eu vou tratar o Martínez como lento, porque ele não aguenta aqueles piques que ele dá na direita, ele dá 1 ou 2, depois acabou. Depois acabou para ele. Então, o Martínez não é veloz, o Michael não é veloz, Carrillo não é veloz, o Garro também não é veloz, mas acelera. Ele não é lento, né? Pelo amor de Deus, ele é o mais veloz desse time aí. O Memphis não é veloz, o Memphis é o famoso quem corre a bola, tá certo? E o Romero, esse é o jogador mais rápido do universo, né? Esse é o jogador mais rápido do universo, entendeu? Então, eu não curti muito essa escalação, tá? Eu não curti muito. Eu sou a favor de dobrar laterais e colocar o Bidu na segunda linha de 4. Entendeu? E esse cabelinho do Superman, Samir? Cara, na escola eu tinha um apelido quando era moleque de Superman, desde criança, velho. Você acredita? Ó, quem quer tomar um café comigo? Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians, muito obrigado pela audiência de vocês. Carlos Vinícius aí no Corinthians, né? O jogador quer muito jogar no Timão, abaixou a pedida do salário e o Corinthians está estudando a possibilidade. O Corinthians vai ver aí como o time vai se comportar contra o Red Bull Bragantino para tomar qualquer decisão junto aí com a comissão técnica do Dorival Júnior. Deixa a sua opinião, seu comentário, se você gostaria de ver Carlos Vinícius no Timão. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!